Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não, fusca. Mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu, entalada às banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebia as amigas e o vigário. Ótima a dona Inácia. Mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhes os nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não acalejara o choro da carne de sua carne. Assim, mal vagia ao longe na cozinha, a triste criança gritava logo nervosa. Quem é a peste que está chorando aí? Quem haveria de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa abafava a boquinha da filha e afastava-se com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho beliscões de desespero. Cala a boca, diabo! No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome quase sempre ou frio, desses que entanguem pés e mãos e fazem doer. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Órfã aos 4 anos, por ali ficou feito gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes. Batiam-lhe sempre por ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava ora risadas, ora castigos. Aprendeu a andar, mas quase não andava, com pretexto de que a solta estragaria as plantas do quintal. A boa senhora punha-a na sala, ao pé de si, num desvão da porta. Sentadinha aí, hein? E bico. Negrinha imobilizava-se no canto, horas e horas. Braços cruzados já, diabo! Que ideia faria de ser essa criança que nunca ouvira uma palavra de carinho? Pestinha, diabinho, coruja, barata descascada, pingo gorado, mosca morta, trapo, coisa ruim. Não tinha conta o número de apelidos que a mimoseavam. O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daqueles ferozes. Nunca se habituara ao regime novo, essa indecência de negro igual a branco e qualquer coisinha a polícia. O 13 de maio tirou-lhe das mãos o chicote, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava Negrinha em casa, como remédio para os frenesis, inocente divertimento. Certo dezembro, vieram passar as férias com Santa Inácia 2 sobrinhas suas, pequenotas, lindas meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninho de plumas. Do seu canto na sala do trono, Negrinha viu-as irromperem pela casa como 2 anjos do céu, alegres, pulando e rindo, com a vivacidade de cachorrinhos novos. Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. Mas a dura lição da desigualdade humana lhe chicoteou a alma, beliscão no umbigo, e nos ouvidos o som cruel de todos os dias. Já para o seu lugar, pestinha. Não se enxerga? Chegaram as malas e logo... Meus brinquedos! Reclamaram as 2 meninas. Uma criada abriu-as e tirou os brinquedos. Que maravilha! Um cavalo de pau. Negrinha regalava os olhos. Nunca imaginara coisa assim tão galante. Um cavalinho. E mais, que é aquilo? Uma criancinha de cabelos amarelos. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome desse brinquedo. E no momento em que a senhora saiu da sala a providenciar sobre a arrumação das meninas, Negrinha esqueceu o beliscão e aproximou-se da criaturinha de louça. Olhou-a com assombrado encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la. As meninas admiraram-se daquilo. Nunca viu boneca? Boneca? Repetiu Negrinha. Chama-se boneca? Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade. Como é boba, disseram. E você como se chama?
Negrinha. As meninas novamente torceram-se de rir, mas vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram, apresentando-lhe a boneca: Pegue! Negrinha pegou a boneca e, muito sem jeito, como quem pega um senhor menino, sorria para ela e para as meninas, com assustados relanços de olhos para a porta. Tamanho foi o seu enlevo que não viu chegar a patroa. Já de volta, Dona Inácia deteve-se, feroz, esteve uns instantes assim, apreciando a cena. Mas era tal a alegria das hóspedes ante a surpresa estática de Negrinha, e tão grande a força irradiante da felicidade desta, que o seu duro coração afinal bombeou, e pela primeira vez na vida foi mulher. Apiedou-se. Vão todas brincar no jardim. E vá você também, mas veja lá, hein? Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhos ainda de susto e terror, mas não viu mais a fera antiga. Compreendeu vagamente, varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma, na princesinha e na mendiga. Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia que tinha uma alma. Sentiu-se elevada à altura de ente humano, cessara de ser coisa, e doravante ser-lhe-ia impossível viver a vida de uma coisa. Se não era coisa, se sentia, se vibrava, assim foi. E essa consciência a matou. Terminadas as férias, partiram as meninas levando consigo a boneca, e a casa voltou à rotina. Só não voltou a si Negrinha. Sentia-se outra, inteiramente transformada. Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita. Mal comia e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos. Trazia-os agora nostálgicos, pensativos, cismarentos. Aquele dezembro envenenara. Brincara ao sol, no jardim, brincara. Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas, todas louras, de olhos azuis e de anjos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mais uma aula sobre o pré-modernismo. Recapitulando, nas aulas anteriores, falávamos sobre o contexto histórico no Brasil, a vida social no Brasil, a realidade brasileira, os grandes eventos importantes sociais acontecendo nos grandes centros urbanos brasileiros, a revolta da vacina, Guerra de Canudos e bem como a primeira grande greve, a greve de 1917, bem no meio bem durante a primeira grande guerra mundial. Na aula de hoje, como falei antes, vou então começar a abordar a escola propriamente dita, né? As escolas propriamente ditas que estão nesse período, porque o pré-modernismo ele é um momento, ele não é uma escola literária, né? Ele não é barroco, ele não é modernismo, ele é uma fase de transição. Pré-modernismo ele é um momento que faz uma conexão entre tempos, né, na vida social brasileira, né, que vem antes do pré-modernismo tinha aí veio o arcadismo, veio o barroco, veio o arcadismo, veio o romantismo, essas fases todas, né? E aí chegamos ao naturalismo, e o pré-modernismo envolve justamente uma visão mais realista, naturalista, quer dizer, realista no sentido de escola realista, né? Que o grande precursor do realismo no Brasil vai ser Machado de Assis, né? E o realismo se chama realismo porque retrata, nasceu na França um pouquinho antes e depois veio para o Brasil, retrata a realidade da vida social, quer dizer, um contraponto ao romantismo, que coloca a vida de maneira idealizada, de maneira muito sonhada, coloca a subjetividade humana acima de tudo. O realismo não. O realismo vem para dizer que, a partir da ciência, a ciência é o que embasa a evolução da ciência no mundo, é o que embasa o realismo, e o realismo vem para dizer que as coisas são concretas, são factuais, que existe uma vida social assim, assado, então vai abordar isso de maneira firme, vai fazer um contraponto aí ao romantismo.
Nesse período, o realismo está em voga no Brasil, final do 19, começo do 20. Nesse período também, nas letras, vai aparecer muito a expressão de outra escola, que é o simbolismo que é aquela visão mais mística, que é aquela visão mais cheia de símbolos, de sonoridades, musicalidades. Então isso vai se evidenciar fortemente, por exemplo, na poesia de Augusto dos Anjos, no livro Eu e Outras Poesias, que não é tema da aula de hoje, mas é tema da aula de amanhã, provavelmente. Então, a escola simbolista, com toda essa carga de significado, com toda essa sonoridade, com toda essa musicalidade, e essa coisa mística, essa sinestesia, é uma escola muito sinestésica, né? Aquilo que a gente lê a imagem e consegue sentir no corpo. É a escola simbolista. Os simbolistas me agradam muito, inclusive. Outra escola que está aí dentro do período pré-romântico é o parnasianismo, que também vem como um contraponto aos românticos. O parnasianismo prima pela forma, pelo verso perfeito, por cada coisa estar no seu devido lugar dentro da métrica, dentro da rima, os sonetos ter sempre decassílabos, quer dizer, cada verso, uma linha de um poema, vocês já sabem disso, é um verso. Né? E cada verso no soneto tem que ter 10 sílabas de som. A última tônica tem que ser a 10ª. Então, são 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Então, o parnasianismo requer esse esforço brutal ele vê o poema como uma escultura que tem que ser lapidada, esculpida certinho. E muitos dos parnasianos tiveram tanta atenção e tanto cuidado com esse lapidar, com esse poema perfeito, que o poema acabava sendo formalmente perfeito, mas cheio de nada, cheio de um vazio, com um monte de referência ao passado clássico e, no fim das contas, só perfumaria, porque muito da poesia parnasiana, principalmente para o meu gosto literário, muito da poesia parnasiana é uma perfeição vazia. Embora tenhamos aí Francisca Júlia, Olavo Bilac e tantos outros que escreveram sonetos formidáveis, belíssimos. Vamos ver alguns de Olavo Bilac, o poeta de Via Láctea. Mas, por outro lado, tinha essa fuga da realidade, né? Vamos dizer assim, não expressava, acabava que, por vezes, essa poesia não expressava, de fato, o que estava acontecendo, e sim um culto à arte, pela arte. Então, falei do simbolismo que acontece nesse período, que está dentro desse período, falei do realismo, né? Também tem o naturalismo, que é um realismo radical, levado às últimas consequências, né, sobre a realidade brasileira. Então, realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo são correntes, são movimentos, são escolas que vão estar transitando nas obras desses diferentes autores, com diferentes linhas de pensamento, com diferentes visões. Essas escolas vão estar aí transitando nesse período aí do pré-romantismo. Nesse sentido, deixando agora um pouquinho de lado essa parte mais teórica da escola em si, vamos falar um pouquinho, na aula de hoje, mais um pouquinho sobre o aspecto da própria literatura, sobre a própria leitura, sobre a própria obra. O que vocês acharam do texto de Monteiro Lobato, Negrinha, que abre a aula de hoje? Eu resolvi colocar o texto na íntegra. É um conto que foi publicado em 1920. Monteiro Lobato acaba se tornando um representante forte do período pré-modernista, porque Monteiro Lobato vai ser, no fundo, um grande realista. Ele vai começar a tratar dos problemas sociais brasileiros, lembrando que a proclamação da República acontecera em 1889, e aí Negrinha sai em 1920. Não quer dizer que assim que proclamaram a República, as coisas melhoraram para o povo mais pobre, para o povo negro, porque não melhoraram nem hoje. Ao contrário, tem piorado. Em 2021, imaginem, em 1920.
Então, o belíssimo, o emocionante, o tão profundo conto Negrinha, de Monteiro Lobato, funciona também como um registro, um documento histórico, mas também de arte, de uma beleza pela tristeza, pela tragédia da Negrinha, daquela época, né? Então a gente consegue, por meio da literatura, essa é a boa literatura, a gente consegue, por meio dela, estar presente num tempo, e se indignar e sofrer junto, e sentir essa dor que é motivada pelo racismo, a maldade humana. A gente consegue ver o tamanho da maldade humana em qualquer tempo, em qualquer época. E a espécie de redenção que Negrinha tem quando se recusa a viver depois de ter tido contato com as bonecas, com a boneca e com aquelas meninas, depois de ter brincado. Ela simplesmente se recusa a viver. Esse conto de Monteiro Lobato Monteiro Lobato muito mais conhecido, totalmente conhecido pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, que virou programa de televisão e tal, mas uma obra importante dele enquanto pré-modernista é Urupês, é um livro de contos formidável, recomendo muito que vocês busquem, que vocês não é um livro que tem para baixar. A obra do Monteiro Lobato é uma obra que não está disponível para download grátis, mas vale muito a pena adquirir esse livro de contos Urupês. São contos fantásticos que tratam da vida também, da vida social naquela época. E o conto Negrinha é um retrato dessa condição desumana que viviam e que ainda vivem hoje os pobres no Brasil, os mais pobres no Brasil. E tem toda uma discussão acerca do Monteiro Lobato. Tentaram cancelar ele porque diziam que ele é racista, etc, 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 etc. E ele tem, em vários momentos da vida dele, ele tem posicionamentos que de fato vão na linha até mesmo de um higienismo, de uma coisa bem, bem racista. E agora, a gente pensar a obra de um autor e pensar em cancelar a obra porque o autor era isso ou era aquilo, vocês podem ver, é uma discussão que eu acho super chata até essa de vamos apagar o autor, não vamos mais, tira ele, coloca outro, tal. A minha opinião é muito chato porque a gente deveria ter senso crítico diante da obra. Por exemplo, Negrinha, independente de quem é, se o autor é racista ou não é, Negrinha é um conto que defende o direito do ser humano independente da cor de sua pele. Não é nem um pouco racista o conto. Monteiro Lobato, inclusive, na sua obra se coloca muito fora do que está contando e retrata a dureza e a crueldade da vida no Brasil, não só em Negrinha, mas em tantos e tantos textos. De maneira que esse julgamento moralista, eu não entro muito nessa, não vale a pena embarcar. Não vale a pena nem um pouco embarcar nessa. Eu fico com o que a obra diz e interpreto a obra conforme o que o meu senso crítico me permite fazer, e sempre percebendo, né, para onde essa obra está indo, onde essa obra está nos levando. Nesse sentido, o conto Negrinha é, na verdade, um hino de defesa à vida, um canto de amor a uma menina negra que nunca recebeu sequer um carinho de ninguém. Realmente formidável e belo demais esse conto. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a gente se vê na próxima aula, onde vamos continuar abordando obras e autores do pré-modernismo. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau, gente.